aí, meu aluno implacável, meu futuro guarda municipal de São José de Ribamar, no Maranhão. Estamos aqui em mais uma de nossas aulas. Hoje trataremos da nossa legislação extravagante, só passando para te relembrar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, não perde tempo. Então já se inscreve, já deixa o seu like, que é para o YouTube saber que você é concurseiro raiz, que você é concurseiro que está aqui ligadinho sempre nas nossas aulas, sabendo que nós aqui do Implacável Concursos somos especialistas em aprovar guardas municipais. Você já sabe que está em boas mãos, não é verdade? Então você que ainda não conhece a nossa plataforma, eu te convido, vai lá, confere. Nós temos cursos específicos para a tua aprovação, com videoaula, com edital verticalizado, com simulados e muito mais. Então, se você ainda não conferiu, ainda não conhece o nosso trabalho, eu te convido, vai lá e observa tudo que te espera. Perfeito? Então, separei aqui questões focadas na sua aprovação de 5 assuntos de legislação extravagante. Então, cada questão corresponde a um assunto. Quero ver você colocando aqui no chat o gabarito que você acha que corresponde a cada uma delas. Então, vamos começar com o Código de Trânsito Brasileiro, com o nosso CTB. A primeira questão, ela vai dizer o seguinte: em relação às disposições preliminares do Código de Trânsito, marque a alternativa incorreta. Observa que aqui o examinador ele quer de você a errada. Então, muito cuidado e leia com bastante atenção a sua prova para não confundir. Para os efeitos do referido código, não são considerados vias terrestres as praias abertas à circulação pública, as vias internas pertencentes aos domínios construídos por unidades autônomas e as vias e áreas de estacionamento e estabelecimentos privados de uso coletivo. Então, nesse caso, será que está correta a letra A? No caso aqui, senhores, claro que está incorreta, né? Claro que está incorreta, porque o Código de Trânsito define o conceito de via terrestre de forma abrangente, incluindo as praias abertas à circulação, as vias internas pertencentes a condomínios e por aí vai. Então, nesse caso, nós já achamos o nosso gabarito como sendo a letra A, porque realmente ela está errada quando ela diz que não são consideradas e são consideradas sim. É o não que torna a letra A errada. Consequentemente, todos os itens estão corretos, mas vamos à leitura. Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade à sua ação e defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. E aí, corretíssima, né? Questãozinha tranquila demais. Letra C. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades competentes do Sistema Nacional de Trânsito, a este cabendo, no âmbito da respectiva competência, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito. Tá correto? Claro que tá. Então, é o Código Nacional de Trânsito, que sim tem competência de tomar determinadas medidas destinadas a assegurar o direito a um trânsito seguro, em condições seguras. E a letra D, os órgãos e entidades competentes ao Sistema Nacional de Trânsito respondem no âmbito das respectivas competências objetivamente. Presta bastante atenção. Por quê? Porque o examinador vai trocar isso aqui por subjetivamente, né? Ou de forma concorrente, não, é de forma objetiva, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução ou manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito de trânsito seguro. Então, muito cuidado com essa palavrinha aí quanto à responsabilização, porque o examinador, com certeza, ele vai bater nessa tecla e vai tentar trocar por responsabilidade subjetiva, responsabilidade concorrente. Perfeita. Então, a letra A, para quem acertou, top demais, parabéns. E mais uma vez, eu sei que aqui treino é treino, jogo é jogo. Mas muita atenção na hora que você estiver lá, né, na sua prova, que você for responder, você leia direito o enunciado, porque questões como essa, em que eu pergunto a errada,
e aí a pessoa não prestou atenção, ela viu que a A tá errada, viu que a B tá certa, já marca a B e passa para frente, sendo que o enunciado pede a errada. Então, muita gente perde ponto por isso, tá? Eu sei que aqui é fácil, porque você tá com os ânimos, né, tranquilos, mas na hora da prova é outra história, beleza? Então, leia corretamente e observa o que é que o examinador tá perguntando. Então, uma questãozinha de código de trânsito, como eu te falei. Vamos passar para frente e vamos falar de ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Lembrando que quando falamos de ECA, senhores, ele traz esse conceito de criança e de adolescente. Então, ele traz sim o conceito de criança e de adolescente. Cuidado para não errar, certo? Ele diz que criança é aquela pessoa de até 12 anos incompletos. Então, a pessoa de até 12 anos incompletos é criança. E a pessoa de 12 até 18 anos é considerada o quê? Adolescente, perfeito? Então, você presta bastante atenção nesses detalhes. E por estar falando de pessoa em desenvolvimento, claro que nós temos toda uma atenção, toda uma proteção estabelecida aí à criança e ao adolescente. Lembrando que criança e adolescente não cometem crimes e sim atos infracionais sujeitos não a uma pena, né, mas essas medidas disciplinares estabelecidas no próprio estatuto. Perfeito? Então vamos lá. Sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, é correto afirmar que... Letra A, senhores. Observa que agora eu quero a correta, né? Eu quero a correta. A Lei 9.099, que é a Lei de Juizados Especiais, não se aplica aos crimes cometidos contra criança ou adolescente. E aí, senhores, será que está correto ou que está errado? Primeiro, vamos relembrar. O que é essa lei 9.099 de 95? É aquela lei que trata dos juizados especiais, ou seja, as contravenções e os crimes de menor potencial ofensivo, eles são de responsabilidade do GCRIM. Só que o GCRIM, ele é aquele instituto mais célere, né? Com vários institutos despenalizadores, como, por exemplo, transação penal, composição civil dos danos, sursis processual e por aí vai. Existem algumas leis que, de forma expressa, vedam a aplicação dos juizados especiais criminais, como ocorre, por exemplo, na Lei Maria da Penha. Então, se você for lá no artigo 41 da Lei Maria da Penha, você vai ver que eu não aplico, independentemente da pena, a Lei 9.099 de 95. Ah, professora, beleza, contravenções e crimes de menor potencial ofensivo. Mas o que são esses crimes de menor potencial ofensivo? São aqueles em que a pena privativa de liberdade máxima, ela não ultrapassa 2 anos. Então, por ter uma pena menor, eu tenho um procedimento sumaríssimo, eu tenho um procedimento mais célere para tratar daquela situação. Aqui estamos falando de Estatuto da Criança e do Adolescente. E se você for lá no artigo 226, parágrafo 1º, você vai ver o seguinte: aos crimes cometidos contra criança ou adolescente, independentemente da pena, não se aplica a 9.099. Então, da mesma forma que na Lei Maria da Penha e outras leis, o Estatuto da Criança e do Adolescente também veda a aplicação da Lei de Juizados Especiais, independentemente da pena. Nesse caso, senhores, você já achou o gabarito. Letra A. Observa que aqui tem um não. Não se aplica aos crimes cometidos. Cuidado para que essa palavra aí não seja retirada do teu item na hora da prova e tu acabe errando a questão. Então, aqui ficou repetido, né? A, B, C. Então, vamos ajeitar aqui. Ó, essa aqui é a B, essa aqui é a C e essa aqui é a D. Perfeito. Vamos lá para o item B. Não há previsão de crimes culposos no Estatuto da Criança e do Adolescente. Por exemplo, existe sim. Se você for lá no artigo 133, você vai ver o crime de abandono de incapaz. O crime de abandono de incapaz, ele admite sim a forma culposa.
Lembrando que a culpa é o famoso sem querer, o agente ele não teve a intenção. Então, é possível a forma culposa? É possível. Letra C. Nos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, os crimes, né, podem ser de ação penal incondicionada ou condicionada à representação dos pais ou responsáveis. No caso, condicionada ou incondicionada à representação. Não. Qual é a regra? A regra é que os crimes aqui, eles sejam de ação penal pública incondicionada e não condicionada à representação. Então, são de ação penal pública incondicionada. O que isso quer dizer? Que tudo é feito de ofício, sem precisar que ninguém faça pedido, nem nada do tipo, represente, nem nada do tipo. É tudo automático. Letra D. Pratica a contravenção penal aquele que servir bebida alcoólica a criança ou adolescente sem justa causa. Aquele que servir bebida alcoólica não comete contravenção, não. Comete o quê? Crime, né? Então, isso aqui não é considerado uma contravenção. Isso aqui é crime, que está lá no 243 do ECA. Então, aí, nosso gabarito da questão de número 2, letra A. E vamos para frente, senhores. Vamos falar de Estatuto do Idoso. Idoso é aquela pessoa que tem idade igual ou superior a 60 anos. Qual é a dica que eu deixo aqui para ti para quando você vai estudar o Estatuto do Idoso? Presta atenção, porque no Estatuto do Idoso nós temos várias idades para várias situações diferentes. Nós temos a idade para que quando eu considero a pessoa como idosa, eu tenho a idade para quando aquela pessoa idosa ela anda aí, né, de forma gratuita nos transportes públicos. Eu tenho outra idade para a prioridade. A prioridade entre todas as pessoas idosas. Então, sempre que você está se deparando com questões que cobram essa diferenciação, é importante que você saiba. E essa dica ela serve para qualquer disciplina do direito. Se caiu números, preste bastante atenção no que aquele número vai te dizer. Então, é muito fácil o examinador, por exemplo, falar assim, ó, pessoa idosa é aquela que tem 65 anos ou mais. Então, viu quanto é fácil ele trocar apenas uma palavrinha ou outra te induzindo a erro? Então, não. Pessoa idosa é aquela que tem 60 anos ou mais. Vamos lá. A respeito do transporte público assegurado ao idoso, assinale a alternativa correta com base no Estatuto do Idoso. Muito bem. Então, preste atenção. Nos veículos de transporte coletivo públicos, urbanos ou semi-urbanos, serão reservados 20% dos assentos para pessoas idosas. Olha o que eu acabei de te dizer. É ou não é fácil trocar esse percentual? É muito fácil. É ou não fácil te induzir a erro? Super! Então, se eu pego esse 20%, troco por 10, 15, você que não prestou atenção nos números estabelecidos no estatuto, você não vai lembrar com certeza. Então, muita atenção. Leu o Estatuto do Idoso, viu que caiu o número, viu que caiu a idade, viu que caiu alguma coisa? Já grifa, senhores, já grifa. Então, nesse caso, é o seguinte, onde é que tem isso aí, professora? Lá no artigo 40. O artigo 40, ele estabelece, sim, essa porcentagem reservada nos assentos para as pessoas idosas, mas não é 20%, não. O correto é 10%. Por isso, a nossa letra A não é o nosso gabarito. Vamos para a letra B. De novo aqui repetiu, né? Olha aí, de novo aqui repetiu A. Não, vamos ajeitar aqui. A, B, C e D. Muito bem. Agora sim, letra B. Aos maiores de 60 anos fica assegurada a gratuidade do transporte. Observa, nessa letra A falamos no percentual de assentos nos veículos de transporte coletivo. Agora a letra B, ela está falando da gratuidade do transporte coletivo. É outra pergunta. Para que a pessoa idosa ela passe a andar aí de graça num transporte coletivo, no ônibus, por exemplo, ela precisa ser maior de 60 anos?
Será que está correto, senhores? Está errado, sabe por quê? Ela não precisa ser maior de 60. Na verdade, ela precisa ser maior de 65 anos. De 65 anos. Olha aquela regrinha lá dos números aparecendo novamente. Presta bastante atenção. Letra C. É assegurada a reserva para a pessoa idosa de 10% das vagas dos estacionamentos públicos e privados. Aqui estamos falando de vagas de estacionamento. Já outra pergunta. Aqui estamos falando de vagas nos estacionamentos. Lembrando que essas vagas destinadas à pessoa idosa é tanto em estacionamentos públicos como privados. Posicionadas de forma a garantir a melhor comodidade à pessoa idosa. Será que está correto? Está errado, sabe por quê? Porque o percentual aqui não é de 10, o percentual é de 5%, e não 10, mas sim 5%. Perfeito? São asseguradas a prioridade e a segurança da pessoa idosa nos procedimentos de embarque e desembarque dos veículos no sistema de transporte coletivo. Essa ficou fácil, né? Essa ficou fácil. Prioridade, claro que está correto. Isso aqui é letra de lei do artigo 42. Você sabe que a nossa Constituição Federal, ela já nos primeiros artigos estabelece a regra da igualdade. Mas quando ela fala de igualdade, nós não devemos tratar isso de forma absoluta. Como assim, professora? Não devemos tratar de forma absoluta. Não é que todas as pessoas terão os mesmos direitos e as mesmas obrigações aí 100% sem diferenciar nada. Porque senão isso não seria uma igualdade, mas sim uma desigualdade. Então, a igualdade estabelecida na própria Constituição Federal é aquela igualdade com base na isonomia, ou seja, eu tenho que tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida de sua desigualdade. Então, o Estatuto da Pessoa Idosa traz proteção à pessoa idosa por ser mais vulnerável. Claro que elas terão prioridades aí no caso de embarque e desembarque de veículos, né? Claro que elas terão prioridades no caso de atendimento médico e por aí vai. Então, nós teremos várias prioridades justamente com base nessa isonomia. E essa regra, claro, que não é apenas para o Estatuto do Idoso, mas para a Lei Maria da Penha, para o Estatuto da Pessoa com Deficiência, para o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, como você acabou de ver, e por aí vai. Então, isso sim é igualdade. É tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida de sua desigualdade. Então, eu tenho que buscar um equilíbrio, perfeito? Então, letra D é o gabarito aqui da nossa questão de número 3. Vamos passar para frente. Vamos ver o que a questão de número 4 vai nos dizer. Aqui já falando de abuso de autoridade, senhores, já falando da nossa lei de abuso de autoridade, que você lembra que é uma lei de 2019. A Lei 13.869, de 2019, dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade, apresentando os sujeitos do crime, procedimentos para apuração e fez a condenação, entre outros capítulos. Com base nessa legislação, assinale a alternativa correta. Letra A. Nos crimes de abuso de autoridade, não existe possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. E aí, senhores, não existe a possibilidade? Claro que existe. Inclusive, já fica a dica aí também, lá no comecinho da lei de abuso de autoridade, tem essas regras, né, de PRD, que é o quê? O que é uma PRD? Uma pena restritiva de direito. É aquilo que substitui a privação de liberdade, ou seja, para não te colocar na cadeia, eu restringo apenas alguns direitos teus. Então, ela é permitida na lei de abuso de autoridade? Sim, ela é permitida. E você não pode confundir os casos de restritiva de direitos com os efeitos da condenação. Perfeito? Já fica aí a dica. Muito bem. Então, afirmar que não existe está errado. Isso aqui são as PRDs que substituem a privação de liberdade. Letra B. Os crimes de abuso de autoridade são sempre de ação penal pública condicionada à representação da pessoa prejudicada ou vítima de abuso. Errada. Os crimes são sempre de ação penal pública incondicionada.
crime de abuso de autoridade é sempre de ação penal pública incondicionada. Letra C. A responsabilidade civil e administrativa deve ser apurada tendo como base a apuração criminal em todos os aspectos. Claro que não, senhores. Claro que não. Por quê? Porque elas são independentes. É assim. Nós temos aqui a independência das instâncias. O que isso quer dizer? Não é porque você respondeu aqui pelo abuso de autoridade na esfera criminal que isso vai impedir que você responda na esfera civil ou na esfera administrativa. Não, não, não. São coisas independentes. Claro que se algumas situações específicas decididas na esfera criminal afastam as outras responsabilizações, como, por exemplo, se na esfera criminal eu comprovei que você não teve nada a ver com aquilo, que você não praticou, você não pode responder civil ou administrativamente. Por quê? Porque você não tem nada a ver com aquilo, né? Mas isso aí é exceção. Nós temos a independência das instâncias, que diz que são independentes. A lei de abuso de autoridade, ela trata apenas da responsabilização criminal, mas sem afastar a possibilidade da responsabilização pelas outras instâncias. Então, só pode ser a letra D, vamos ver? É efeito da condenação, entre outros, como eu te disse, efeito da condenação não pode ser confundido com restritivo de direito. A inabilitação para o exercício de cargo, mandado à função pelo prazo de 1 a 5 anos, senhores. E aí, tá correto? Tá. Como eu te disse, é o comecinho da lei, é lá no artigo 4º, tá correto. Inclusive, nós temos uma PRD, também é super confundida com essa, mas o prazo lá é de 1 a 6 meses, né? E também não é inabilitação. Perfeito? Então, aí, nossa lei de abuso de autoridade, D. E eu trouxe mais uma lei para ti, para a gente finalizar esta nossa aula. Então, eu trouxe mais uma lei, meu futuro guarda municipal de São José de Ribamar, que é a questão de número 5. Daí a gente fecha. Vamos lá. É sobre a Lei Maria da Penha, senhores. O seguinte, no interior do prédio de uma repartição pública do município, ocorreu uma discussão entre um casal que estava aguardando atendimento. Então, vamos lá. Já sei aqui que é um casal. Perfeito. O casal era constituído por 2 mulheres em relação homoafetiva. A partir da discussão, a situação se agravou e uma delas agrediu fisicamente a outra. Assinada a alternativa que indica corretamente se a situação se enquadra para a aplicação da Lei Maria da Penha e o motivo previsto em lei. Vamos lá. Será que isso daqui, senhores, dá ensejo à Lei Maria da Penha? Vamos lá. Claro que sim. Sabe por quê? Porque a Lei Maria da Penha, ela é baseada no gênero. Ela é baseada no gênero. Ela não é baseada na opção sexual. Ela é baseada no gênero. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a vítima da Lei Maria da Penha tem que ser mulher. Para os nossos tribunais superiores, o trans feminino também se encaixa. Não pode ser um homem, né? Mas é com base no gênero. Isso quer dizer que não precisa partir de um homem a agressão. A agressão pode partir de um homem, de uma mulher, e também não precisa. Aqui a questão, ela trouxe uma relação de casal. Mas você sabe que não precisa, né? Se você for lá no artigo 5º, você vai ver que nós temos várias hipóteses, como, por exemplo, deixa eu até trocar aqui a cor. Nós temos o âmbito da unidade doméstica, nós temos o âmbito da unidade doméstica, nós teremos o que também? O âmbito familiar, e nós teremos também qualquer relação íntima de afeto. Então, qualquer relação íntima de afeto, independentemente da orientação sexual, e não precisa ser de marido para mulher, né? Pode ser de um pai para uma filha, de uma irmã para uma irmã, de uma mãe para uma filha, de uma filha para uma mãe, desde que a vítima seja mulher. Então, vamos lá responder a questão aqui para a gente fechar. Isso aqui dá ensejo à Lei Maria da Penha? Sim. Então, de cara, já dá para eliminar 2 itens, o C e o D, que falam que não. Vamos ver a letra A. Sim. Pois foi agressão contra a mulher numa relação íntima de afeto. Tá certo?
A relação íntima de afeto da Encídio Lei Maria da Penha? Sim. Então, gabarito. Olha bem como tá errado. O sim tá correto, né? Pois a agressão ocorreu em local público. Errada. Não interessa se a agressão ocorreu em local público ou não. Pode ser dentro de casa. Só o casal ali? Pode. Então, não precisa ser em local público, desde que, de acordo com o artigo 5º, tenhamos esta classificação de unidade doméstica, unidade familiar, relação íntima de afeto. Então, nesse caso, questão de número 5, letra A, é o nosso gabarito. Ficamos por aqui na aula de hoje. Agradeço demais tua atenção, tua participação. Você que ainda não deixou o like, aproveita, porque ainda dá tempo. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, perfeito? Se inscreva e conheça os nossos cursos. A nossa plataforma ela é completa. Somos especialistas em guardas municipais, então nós não estamos brincando com os seus sonhos. Sabemos bem o que estamos te entregando. Vai lá e confere videoaulas, como eu te disse, simulados, né? Nós temos edital verticalizado, nós temos cronograma de como é que você vai estudar, o que é que você vai estudar a cada dia. Então, vale super a pena conferir. Perfeito, senhores? Então, por hoje, ficamos por aqui e até a próxima. Valeu!